Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 19. Nós vamos dar continuidade à nossa epístola aos Hebreus, e nós estamos agora no capítulo 3, a partir do verso 7. Hebreus 3, a partir do verso 7. Amém? Vamos fazer a leitura então. O verso 7 diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouveres a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12. Tende cuidados, irmãos, de jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aí, gente, deixa aberto aí, pode continuar sentado, vamos orar. Apenas a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos está dando, ó Deus, de podermos ouvir a Sua palavra. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos está dando, de podermos cultuar o Seu nome, de podermos estar todos presentes, Senhor, em um único nome, o Seu nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvir a Sua grandiosa obra, para ouvir a Sua grandiosa palavra. Por favor, ó Deus, nos ajude. Não permita que nós venhamos, Senhor, desistir no meio do caminho. Não permita que nós venhamos fraquejar. Não permita que nós venhamos amar mais o mundo, Senhor. Não permita que nós venhamos ser seduzidos pelo engano do pecado. Mas, por favor, ó Deus, fale aos nossos corações essa noite, de maneira que nós possamos nos arrepender, de maneira que o nosso coração possa ser quebrantado, que nós possamos vir a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões. Olhe por nós, ó Deus, quebranta o nosso coração, nos dê força para que nós possamos estar diante de Ti, para que nós possamos perseverar, Senhor, cada vez mais em fazer a Sua vontade. Nos ajude, Senhor, a ter os olhos sempre fixados em Cristo, em o nosso Salvador na cruz do Calvário, que nós nunca venhamos nos esquecer do que Ele fez, e do que Ele fez que é o mais importante do universo, que é nos salvar, Senhor, através do derramamento do Seu sangue, que naquela cruz Ele sofreu, Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou para nos dar a salvação, que nós possamos crer nele, Senhor, para que nós possamos ter vida. Aquele que não crê, Senhor, não tem esperança, não terá a vida eterna. Então nos ajude a crer no Senhor Jesus Cristo e ouvirmos a Sua palavra. Eu te peço, ó Deus, mais uma vez, olhe por todos os irmãos que saíram das suas casas, que vieram aqui hoje, que todos eles possam receber a Sua palavra no seu coração, que todos eles possam guardar a Sua palavra no seu coração, que possam entender, que possam compreender, ó Deus, que possam viver pelo Senhor, que possam viver para o Senhor, que todos, Senhor, possam perder a ilusão de que a vida nessa terra, ela é tudo, mas que todos nós que estamos aqui hoje possamos ver que o que tem valor é a eternidade. Senhor, que nós possamos entender o que vale uma vida nessa terra, se ela é passageira, o que vale viver o mundo, ganhar o mundo, como o Senhor diz, e perder a nossa alma, o que o homem pode dar em troca da sua alma no dia do julgamento, que nós possamos ser concentrados nessas verdades, para que nós possamos purificar os nossos caminhos e o nosso coração diante de Ti. Eu rogo a Deus que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale ao seu povo, de maneira que o seu Espírito Santo se movimenta, Senhor, de maneira que o Santo Espírito Santo, Ele venha nos quebrantar, Ele venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos estar cada dia mais perto de Ti. Eu te peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nós estamos dando continuidade à Epístola aos Hebreus, e hoje nós meditaremos em cima do tema o perigo da incredulidade. O escritor aos Hebreus ele vai fazer agora, no final do capítulo 3, uma advertência quanto ao perigo da incredulidade. Nós vemos que ele aborda que a incredulidade como sendo o que deixou o povo de fora da terra prometida. Por que o povo, 1 milhão de pessoas, saíram da terra prometida e não puderam, saíram da terra do Egito e não puderam entrar na terra prometida? Por quê? Por causa da incredulidade, porque eles viam as obras de Deus e não criam nessas obras. Então o escritor de Hebreus ele vai advertir a igreja de Hebreus, para que eles também não cometessem o mesmo erro daquela geração que saiu do Egito, e não creu. Apesar de ouvir as obras de Deus, eles não creram nas suas obras. Nós já estamos alguns domingos a estudar a Epístola aos Hebreus, e nós estudamos essa Epístola aos Hebreus porque essa Epístola aos Hebreus ela é muito importante e ela é considerada como sendo o 5º evangelho. Ela trata da obra de Cristo depois que ele ressuscitou no 3º dia. Ela trata da obra de Cristo como sumo sacerdote nos céus. E o escritor aos Hebreus também ele tem a característica principal dessa epístola é exaltar a pessoa de Cristo. Então todos que querem ver o quanto que Cristo é grande, o quanto que Cristo é exaltado, leia a Epístola aos Hebreus. Nós vemos no capítulo 1, que ele fala que Cristo é maior do que os profetas, que a palavra de Cristo ela é maior do que os profetas, que a palavra de Cristo ela é mais sublime do que os profetas. Cristo nos traz uma palavra de salvação, Cristo nos traz uma palavra de vida. Nós vemos também que Cristo é maior do que os anjos, que a palavra que Cristo traz, que o testamento que Cristo traz é maior do que o testamento que foi dado por Deus através dos anjos. Então nós vemos sempre que Cristo é maior do que os vultos do judaísmo para que aquela geração não voltasse. No domingo passado nós vimos que Cristo ele é maior do que Moisés, que é o maior vulto do judaísmo, é o maior nome do judaísmo. Por quê? Por quê? Por que o escritor aos Hebreus ele trata da grandeza de Cristo nessa epístola? Por que o escritor de Hebreus ele está sempre tratando da grandeza de Cristo nessa epístola? O porquê é muito simples. Aquela comunidade de Hebreus, para quem essa carta ela é escrita, estavam sendo tentados a deixarem a fé. Estavam sendo tentados a deixarem a Cristo, a deixarem o Evangelho e a voltar, ao judaísmo. Então, para que eles não voltassem, para que eles não abandonassem a fé, para que eles não abandonassem o Evangelho, o escritor de Hebreus ele escreve essa epístola mostrando a grandeza de Jesus Cristo, para que eles não deixassem a Cristo. Deixar a Cristo aqui na epístola aos Hebreus é assinar a sua própria sentença. É querer ir para o inferno, é deixar a Cristo. E eles estavam sendo tentados a deixar a Cristo. Eles estavam sendo tentados a deixar o Evangelho por causa da perseguição. A perseguição era algo comum no primeiro século. A perseguição era algo muito comum no primeiro século, onde que os cristãos eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram crucificados, eles eram jogados no Coliseu para ser devorados por feras. Então os cristãos eles eram perseguidos de muitas maneiras no primeiro século. E os hebreus, aquela comunidade de hebreus, estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo, onde não havia perseguição. E o escritor de Hebreus escreve, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja o fogo ardente, mesmo que haja a morte no meio de vocês, não deixem a Cristo, porque deixar a Cristo é deixar a vida eterna. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, e se vocês deixarem a Ele e retornarem ao judaísmo, vocês estão perdidos. Então ele vai argumentando no decorrer da epístola em cima desses temas. Cristo é maior do que os profetas, que eram um vulto do judaísmo. Cristo é maior do que os anjos, que era outro vulto do judaísmo. Cristo é maior do que Moisés. Isso até na primeira metade do capítulo 3. Na segunda metade do capítulo 3, que é essa que nós vamos ver agora, ele vai fazer uma advertência, Ele vai fazer uma advertência aos hebreus para que eles não deixassem a fé. E ele usa a nação incrédula de Israel que saiu do Egito como exemplo para demonstrar que se aquela comunidade deixasse a Cristo, eles estariam condenados ao inferno, assim como aquela nação que saiu do Egito, libertada pelas mãos de Moisés, pereceram no deserto por causa da incredulidade.
né? Então ele vai usar esse argumento. Da mesma maneira que aquele povo que Moisés tirou do Egito depois de 430 anos de escravidão, né? Da mesma maneira que aquele povo saiu do Egito, apesar de ver todos os sinais de Deus, apesar de ver o mar aberto, as 10 pragas, o maná, as águas amargas se transformarem em doce, apesar de ver sair água da rocha, apesar de tudo isso, aquele povo não creu, aquele povo não acreditou, aquele povo não se curvou diante de Deus. E por isso Deus, né, ele diz aí no verso 11, Deus jurou na sua ira que aquele povo não entraria no seu descanso. Aí ele vai trazer isso para aquela comunidade de hebreus e dizer, da mesma maneira que aquele povo, por causa da incredulidade, porque não creram, não aceitaram os caminhos de Deus, eles não puderam entrar na terra prometida, vocês também não entrarão se vocês não crerem em Jesus Cristo, se vocês não deixarem os seus pecados, se vocês não perseverarem em segui-lo, vocês também não entrarão na terra prometida, vocês não entrarão no descanso. O descanso nós sabemos que Deus tem preparado para nós, não é agora, né? É depois da morte. Depois da morte, a morte não é o fim. A morte ele é o começo, é onde que Deus tem o céu preparado, ou então o inferno para todos os incrédulos, né? Quem não acredita, né, nisso, não tem problema. Um dia ele vai acreditar porque é real. E quem acredita, glória a Deus, porque ele não experimentará a morte eterna. De uma maneira ou de outra, acreditando ou não, isso vai se cumprir. O céu vai se cumprir para os salvos, para aqueles que creem, o inferno vai se cumprir para os incrédulos. Não importa se a pessoa acredita, não importa se ela não acredita. Ela vai se cumprir. A mesma coisa da pessoa não acreditar, né, que a água é doce. Não importa se ela acredita ou se ela não acredita, a água continua sendo doce da mesma maneira. Tem água salgada, mas não vem o caso. Então, o que nós vemos, o que nós observamos aqui é justamente isso. Nós vamos ver alguns pontos, né? Nós vamos ver alguns pontos em cima dessa advertência. Ele vai advertir aí com relação à incredulidade, né? O maior perigo que sofreu a nação de Israel no deserto foi justamente a incredulidade. O que é incredulidade? Alguém sabe o que é incredulidade? Alguém sabe o que significa incredulidade? Gente, incredulidade é ver, ouvir as obras de Deus e não crer nelas. E não é não crer simplesmente de acreditar, é no crer de todo o coração, porque tem diferença entre crer e crer, né? Nós vemos que Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que o diabo crê em Deus, mas o diabo não é salvo. Crer, tem diferença entre crer, um crer que é o crer verdadeiro, que é o crer que transforma a vida das pessoas, e o crer que a maioria das pessoas falam que crê, mas não tem a vida transformada. Então, a incredulidade é aquela pessoa que crê, mas a palavra não transforma a vida dela, ela não muda. Ela diz que crê, mas continua mentindo, continua na sensualidade, continua xingando, continua brigando, continua adulterando, continua na fornicação, no sexo fora do casamento, continua fofocando, continua falando da vida dos outros. É um crer que não transforma. Então esse crer é um crer de incredulidade, né? Por que a nação não pôde entrar na terra prometida? Por que o povo não pôde entrar na terra prometida? Porque que apesar deles verem os sinais de Deus, apesar de eles verem todos os milagres de Deus, eles não tinham a vida transformada, eles não tinham o coração compungido, eles não chegavam a arrependimento. Era um povo irreverente, um povo que sempre colocava Deus à prova, um povo que não acreditava. E o Senhor, né, ele diz exatamente aqui, né, como foi na provocação do dia do deserto, na tentação do deserto, no verso 9, ó, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, 2 pecados terríveis, que é tentar a Deus e pôr Deus à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, durante 40 anos, eles viram as obras de Deus, eles tentaram a Deus, eles colocaram Deus à prova, por isso eles não entraram no descanso. Então nós vamos ver alguns pontos aqui importantes. O primeiro ponto que nós vemos aqui nesse texto, o primeiro ponto que nós podemos observar aqui nesse texto é que a incredulidade e a dureza do coração é o que deixa o povo fora do descanso de Deus. A incredulidade e a dureza do coração é o que deixa as pessoas fora do descanso de Deus. O que é que deixa alguém fora do descanso? O que é que deixa alguém fora do céu? É a incredulidade e a dureza do coração. Nós vemos isso aí do verso 7 ao verso 11. Nós vamos versículo por versículo, né, para que nós podamos considerar, né, alguns pontos aqui.
O autor ele começa aí a advertir o povo, a exortar o povo nos seguintes termos. Ele diz, assim pois, como diz o Espírito Santo. Quando ele usa esse termo, assim como pois diz o Espírito Santo, ele está querendo dizer que quem fala é o Espírito Santo. O que nós vamos ler é a palavra do Espírito Santo. Ele vai citar o Salmo 95, do verso 7 ao verso 11, como sendo a palavra de Deus. Ele diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, ele está provando que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ele vai citar o Salmo 95. Então ele vai dizer, assim como diz pois o Espírito Santo, ele afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele está provando aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para o povo? O que a palavra de Deus vai dizer para os hebreus? O que a palavra de Deus diz para o povo no deserto? Ele diz, hoje, presta atenção que isso é muito importante, é muito bonito. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por que ele diz isso? Porque tem uma grande probabilidade, assim como o povo no deserto, eles ouviram a voz de Deus, eles viram os sinais de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, eles endureceram o coração. Há uma grande probabilidade de nós também ouvirmos a voz de Deus, sabemos que a palavra é de Deus e endurecemos os nossos corações. É uma grande probabilidade de nós endurecermos o nosso coração. Então ele fala, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, se vocês ouvirem a palavra de Deus, se a palavra de Deus falarem aos seus corações, se vocês forem chamados ao arrependimento, não endureça o coração. Não endureça o coração. A mesma coisa de um ladrão que sabe que roubar é errado, e ele ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz não rouba, mas ele endurece o coração para roubar. Da mesma maneira é o que nós estamos fazendo aqui. Se você ouvir a voz de Deus, se você souber que você está em pecado, se você souber que está em algum erro, não endureçais o coração, arrependa dos seus pecados, não endureçais o coração. Aí ele vai dar o exemplo de quem endureceu e o que aconteceu com quem endureceu. Ele vai dizer, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Aí ele vai dizer quem ouviu e quem endureceu e a consequência do que aconteceu. Quem ouviu e quem endureceu? Quem ouviu foi o povo que saiu do Egito. Eles viram os milagres de Deus, eles tiveram acesso à lei de Moisés, eles ouviram e eles endureceram o coração para a palavra de Deus. O que aconteceu com eles? Deus jurou na sua ira, que eles não entrariam no descanso. Eles não entrariam na terra prometida, eles não seriam salvos. E nós vemos que passou 40 anos e eles foram morrendo. Saiu 1,5 milhão de pessoas do Egito. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas do Egito. Quantas entraram na terra prometida? 2 pessoas, Josué e Caleb. Aquela geração todinha que saiu morreu, só entraram daquela geração 2 pessoas, Josué e Caleb e os filhos deles, que entraram. Por que não entraram? Por causa da dureza do coração. Aí ele diz, verso 8, final do verso 7, verso 8. Hoje, ele vai citar o Salmo 95. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. A provocação da tentação do deserto foi nas águas de Meribá, onde que o povo tentou a Deus, não acreditando que Deus poderia fazer água ali para eles, e fez até Moisés pecar. Moisés bateu na rocha, e saiu água. Então Deus fez Moisés pecar e ali Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa dessa prevaricação, dessa tentação no dia do deserto. Então naquela época eles ouviram a voz de Deus e eles endureceram o seu coração. Aí ele vai dizer onde que ocorreu isso, verso 9. Onde os vossos pais, está falando do povo hebreu, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. 2 pecados terríveis. Eles tentaram a Deus, eles não acreditavam, eles estavam sempre tentando a Deus e pondo Deus à prova. 2 pecados que era comum entre a nação de Israel. Sempre tentavam a Deus. Eles sempre tentavam a Deus e colocavam a Deus à prova. Ele continua, e viram as minhas obras por 40 anos. 40 anos o povo viu o poder de Deus, codornizes descer do céu, maná que caía do céu, água, o mar aberto, o rio Jordão, todos os sinais de Deus. 40 anos. E a consequência da dureza do coração aí, Aí a consequência, o que acontece quando a pessoa ouve a palavra de Deus e endurece o coração para ela? Olha o verso 10. Por isso eu me indignei contra essa ou aquela geração e diz, estes sempre erram no coração. Uma característica daquela geração é que eles sempre erravam no coração. O que é sempre errar no coração? O que significa isso? O que significa sempre errar no coração? É não conseguir perseverar na lei de Deus, não conseguir permanecer no certo.
Uma pessoa que não consegue permanecer no que é certo, ela sempre erra no coração dela. O coração dela sempre é caído para o mal. Ela sempre vai cair para o mundo, vai sempre declinar para o mundo, ela vai sempre declinar para as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Um povo que sempre erra no coração é um povo que não consegue permanecer na palavra de Deus. É um povo que não consegue permanecer na palavra de Deus. Eles ouviram a voz, eles endureceram o coração. Por consequência disso, Deus se indignou contra eles, porque eles sempre erravam no coração. Aí ele continua, explica: eles também não conheceram os meus caminhos. Eles não conheceram os caminhos de Deus. Conhecer aqui no sentido de não perseverar neles, né? A pessoa que não conhece os caminhos de Deus não significa que ela não conheça, significa que ela não persevera nele. Significa que ela não persevera nele. As pessoas muitas vezes até conhecem qual que é a vontade de Deus, mas elas não perseveram nela, então elas não conhecem, né? Se elas conhecessem quais eram os caminhos de Deus, elas perseverariam neles, mas como elas não conhecem, elas não perseveram. Agora, a consequência de endurecer o coração para a voz de Deus. Qual que é a consequência de endurecer o coração para a voz de Deus? Está no verso 11. O que acontece com a pessoa quando ela endurece o coração para a voz de Deus? O que acontece com a pessoa quando ela endurece o coração para o mandamento de Deus, para a palavra de Deus? Verso 11. Assim, quem está falando é Deus. Assim, jurei na minha ira. Deus, ele jura na sua ira. Ele fica irado e ele jurou. Deus, ele ficou irado com o pecado das pessoas, né? Porque elas rejeitavam a palavra dele, elas rejeitaram, elas endureciam o coração, elas não aceitavam a palavra dele. Então Deus ficou irado e ele jurou. O que é que Deus jurou na ira? O que é que Deus jurou na sua ira? Né? Que eles não entrariam no seu descanso, né? E nós vemos que a jura de Deus, ela é certa. O povo entrou no descanso de Deus. O que aconteceu com eles? O deserto frio e gélido foi o sepulcro para os seus corpos durante 40 anos. Deus jurou na sua ira que eles não entrariam, e eles não entraram. Essa é a consequência de quem endurece o coração para ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos que nós devemos crer de todo o coração, nós ouvimos que nós devemos arrepender dos nossos pecados, que nós devemos aceitar Jesus de todo o nosso coração, que nós precisamos deixar o erro, que nós precisamos deixar a mentira, a sensualidade, que nós precisamos deixar o pecado, que nós precisamos deixar a mentira, que nós precisamos deixar o ódio, que nós precisamos perdoar. E muitas vezes o que acontece? Nós endurecemos o coração para isso. Aquele que endurece o coração, ele recebe essa mesma sentença: não entrará no meu descanso. É por isso que nós não podemos endurecer. É por isso que o autor começa hoje, não é amanhã, não é depois, não é daqui a um mês, é hoje. Se você ouvir a voz de Deus, se você entender qual é a vontade de Deus, se você entender que o certo é certo e o que é errado, se você entender que a sua vida que você leva é errada e é pecado, não endureça o coração. Arrependa dos seus pecados, arrependa das suas transgressões e volte ao Senhor Jesus. Busque ao Senhor de todo o coração. Converta das suas transgressões, converta do seu pecado. A segunda coisa que nós observamos aqui é que um perverso de incredulidade é o que nos afasta do Deus vivo. É que um coração perverso, cheio de incredulidade, é esse que nos afasta do Deus vivo. O que nos afasta do Deus vivo? É um coração perverso de incredulidade. Verso 12, aí vem a advertência, vem a exortação. Olha o que o autor vai dizer para a igreja, né? Ele já deu o exemplo do povo, né, que viraram as costas para a palavra de Deus e que pereceram no deserto. Agora o que ele vai dizer para os crentes, para a igreja dos hebreus? Olha o que ele vai dizer, ó: tende cuidado, irmãos, né, de jamais acontecer, tende cuidado, irmãos, jamais acontecer de haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, né? Ele vai: tome cuidado para que nenhum de vocês desperte um coração de incredulidade que venha vos afastar do Deus vivo. O que nos afasta de Deus? É um coração de incredulidade, é um coração que não crê, um coração que não aceita, um coração que não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, um coração que sabe que é errado mentir, que sabe que é errado fornicar, que sabe que é errado adulterar, que sabe que é errado falar da vida dos outros, que sabe que é errado amar o dinheiro, que sabe que é errado ser uma pessoa avarenta, e mesmo assim ela persevera em fazer esses pecados. Então, o coração de incredulidade é o coração que não crê, o coração que não aceita a
vontade de Deus. E esse coração que brota, né? Quando esse coração ele é alimentado, quando esse sentimento ele é alimentado, que ele brota e ele vai sendo alimentado, né? E as pessoas vão deixando entrar, as pessoas vão deixando o pecado entrar, esse coração vai crescendo, esse sentimento de incredulidade vai crescendo e afastando a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então aqui um coração perverso é o que nos afasta de Deus vivo. O que é um coração de incredulidade? O que é um coração perverso de incredulidade? É um coração que se recusa a crer, que se recusa a aceitar a palavra de Deus. É um coração que é rebelde à lei e ao mandamento do Senhor. Terceira coisa que nós vemos aqui é que a exortação é o principal remédio para o endurecimento do coração pelo pecado. A exortação, a animação, ela é o principal remédio para o endurecimento do coração pelo pecado. É o que não deixa o coração ser endurecido pelo pecado. E nós vimos isso aí no verso 13. O que diz o verso 13? 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O escritor de Hebreus, o escritor da carta, diz que nós devemos nos exortar uns aos outros no dia de hoje, no dia que se chama hoje. Para quê? Para que nós não venhamos ser endurecidos pelo engano do pecado. O que é exortar? É animar. Quando você vê que um irmão está desanimado, que um irmão ele está sendo tentado, ele está sendo enganado pelo mundo, pelo pecado, você vai animá-lo. Irmão, o mundo é passageiro, o mundo passa, né? Você não vai conseguir levar nada. A vida que você vai ter nesse mundo, ela vai acabar. E se você se entregar ao pecado, você vai morrer. Você não vai ter vida eterna. Deixa isso para lá, deixa o pecado, vamos seguir, vamos continuar essa caminhada. Então, a exortação é o principal remédio para o endurecimento do coração pelo pecado. Gente, uma coisa aqui é que o pecado, uma coisa interessante que nós podemos notar, é que o pecado, ele endurece o coração da pessoa. Se você vive no pecado, né? Se você vive no pecado e não aceita a palavra de Deus, não aceita a exortação, o seu coração vai endurecendo cada vez mais. A pessoa que está no pecado, que está na raiva, que está na ira, mas ela não aceita a repreensão, quando a pessoa fala, ela fica com raiva, ela fica com ódio da pessoa, o coração dela vai endurecer cada vez mais. É por isso que o escritor fala, tome cuidado, né? Exorte todos os dias que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado pode endurecer. O pecado pode nos enganar e endurecer o nosso coração. Nós podemos achar que a vida que nós estamos levando, uma vida de cristão, ela é uma vida de humilhação, né? Isso é engano do pecado. O pecado ensina que nós estamos sendo humilhados e que nós precisamos dar reviravolta, né? E se nós não vigiarmos, nós vamos ser enganados pelo engano do pecado. Né? Você é bobo de ficar ajudando as pessoas, você é bobo de emprestar suas coisas, você é bobo de sofrer o dano, você é bobo de perdoar essa dívida, você é bobo de sair das festas, você é bobo de deixar o vício, você é bobo de fazer essas coisas. Então isso vai enganando e endurecendo o coração, de maneira que se a pessoa ela continuar, né, o coração dela será endurecido e ela não terá mais ouvidos, né? Ela será endurecida pelo engano do pecado. O pecado ele é enganoso, ele é mentiroso. Né, como uma pessoa que te faz promessas, né? É como aqueles filmes de antigamente que tinha onde que tinha o galã e a mocinha. O galã era um homem mau, ele ia fazendo promessas para a donzela, e quando ele desonrava ela, ele metia o pé, era enganoso, eram promessas enganosas, ele só fazia aquilo só para desonrar. Depois que ele desonrava, ele vazava e ela ficava ali desonrada, frustrada, né, decepcionada, morta, porque ela acreditou nele, acreditou que o sentimento dele era de verdade, mas depois que ele conseguiu o que ele queria, ele foi embora. O pecado é dessa mesma maneira, o pecado ele é enganoso, né? Ele aparece a você com aparência de coisas belas, com aparência de coisas prazerosas, mas ele está mentindo, né? Quando você for seduzido, enganado, ele vai e você vai ter que pagar, né? Você vai ter que pagar. Amém? Caminhando para o final, nós estamos chegando no final. A quarta coisa que nós observamos aqui é que a prova de que nós temos parte em Cristo
É se nós guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio temos. A prova de que nós temos parte com o Senhor Jesus, de que nós somos salvos no Senhor Jesus Cristo, é se nós guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio temos. Verso 14. Vou fazer a leitura aí do verso 14. Porque nos temos tornados participantes, temos partes em Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós, a prova de que nós temos parte, de que nós somos cristãos verdadeiros, de que nós não somos daqueles que desistem, é se nós guardarmos até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Qual que é a confiança que nós tivemos desde o princípio? É que Cristo é Senhor, que Ele desceu na terra, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou para nos salvar, e se nós crermos nele de todo o nosso coração, arrepender dos nossos pecados, nós seremos salvos. A vida eterna é a nossa confiança, o Evangelho é essa confiança que nós temos. Então aquele que guardar até o fim essa confiança, ele tem parte em Cristo. Só tem parte em Cristo aquele que crê até o final, aquele que apesar de tribulação, aquele que apesar de angústia, aquele que apesar de perseguição, ele não abandona a sua confiança, ele não deixa a sua fé, ele não deixa o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os hebreus eles estavam sendo tentados a deixar a confiança, eles estavam sendo tentados a deixar Cristo, a deixar a igreja, a deixar a comunhão, a deixar a congregação, a deixar o Evangelho e a voltar para uma religião que não tinha valor, que era o judaísmo, a uma religião que não poderia salvar, porque o que pode salvar é só Cristo. É só Cristo. Então, ele fala que nós só temos parte, nós só seremos salvos se nós permanecermos até o fim, guardarmos até o fim a confiança que nós tivemos no princípio. Quando o Evangelho foi pregado para você, você entendeu, Você entendeu que a sua esperança era a vida eterna. Você entendeu que tudo que você tinha era a vida eterna. Você entendeu que o que você ia viver para o céu, Nós tínhamos essa confiança quando nós ouvimos o Evangelho. Nós entendemos que o Evangelho não fala de prosperidade, não fala de riqueza, não fala de melhor vida na terra, não fala de bênção. O Evangelho fala de salvação. Quando você ouviu o Evangelho, você entendeu que Cristo morreu para te salvar. Então você confiou nisso. E você só será salvo, você só terá parte em Cristo se você perseverar até o fim. Amém? Qual que é a última coisa que nós podemos observar aqui, então? É que o perigo, a última coisa que nós vamos observar, que nós podemos observar aqui no capítulo 3, é o perigo de ouvir e não se crer. Há um grande perigo, gente, em ouvir e não crer. Há um grande perigo em ouvir, ver as obras de Deus e não crer. Por que que aquele povo que saiu do Egito por intermédio de Moisés, eles não entraram na terra prometida? Por quê? Porque eles ouviram, eles viram os sinais de Deus, eles viram os milagres de Deus, inúmeros milagres, eles ouviram a lei, eles viram os sinais feitos através de Moisés, e eles não creram, Eles ouviram e não creram. Então há um grande perigo em ouvir e não crer. Essa é a causa de muitas pessoas não entrarem no descanso preparado por Deus. Que é o céu, que é o paraíso, que é Jerusalém, há vários nomes que a Bíblia dá. Esse é o principal, é o principal que acontece no mundo hoje, é que as pessoas ouvem e não crê. As pessoas ouvem e não se crê. Nós vemos isso aí a partir do verso 15. Do verso 15 em diante ele vai falar que isso aconteceu com aquela nação, eles ouviram, e Deus ficou indignado com eles porque eles ouviram e não creram. A partir do verso 15, ele continua, ele vai e retrata aquilo que ele disse antes. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Mais uma vez o autor, ele retrata esse princípio importantíssimo, que é o princípio de ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Aquela pessoa que ouve a voz do Senhor e endurece o coração, ela não terá parte no Senhor. Ele continua, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Ele está falando do povo do Egito. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés, eles ouviram, eles viram os sinais de Deus e eles se rebelaram contra Deus. Todos eles que saíram, eles ouviram e se rebelaram. Agora ele vai dizer, e contra quem, verso 17, e contra quem se indignou por 40 anos? Contra quem Deus ficou indignado contra 40 anos?
não foram contra eles que ouviram e não creram? Então aquela pessoa que ouve e não crê, Deus está indignado com ela, né? Deus ficou 40 anos indignado com aquelas pessoas porque elas estavam ouvindo e não estavam crendo. E, verso 17, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Né? Então essa foi a consequência deles terem ouvido e deles não terem crido. Verso 18, e contra quem, ele vai fazer mais uma pergunta retórica, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Contra quem Deus jurou que não entraria no seu descanso, senão aquelas pessoas que ouviram, né, e que não creram durante 40 anos? Não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, né? Eles ouviram e desobedeciam. Crer, não crer, ouvir e desobedecer, é ouvir e desobedecer. Ele finaliza dizendo por que eles não puderam entrar na terra prometida. Verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Por causa da incredulidade. Eles não puderam entrar por causa que eles ouviram e não creram. Aquela pessoa que ouve e não crê, aquela pessoa que ouve e não se arrepende, não muda, ela não pode entrar por causa que ela é incrédula, ela não aceita, né? Ela é enganada pelo mundo, ela é enganada pelo pecado. Então o que se conclui desse texto? A conclusão que nós temos desse texto é que o autor, ele quer demonstrar que assim como o povo rejeitou os ensinamentos de Moisés e pereceram no deserto, assim também acontecerá com todos aqueles que ouvem os ensinamentos do Senhor Jesus, né, que é maior do que Moisés, e rejeitam. Eles também perecerão, eles não herdarão a vida eterna, eles não herdarão o céu. Todas aquelas pessoas que ouvem o ensinamento de Jesus, que é maior do que Moisés, e rejeitam esse ensinamento, eles não entrarão na vida eterna, né, eles não entrarão da vida eterna. Então o que nós temos como conclusão desse texto é justamente isso. Você tem fundo? Coloca o fundo. Nós vamos meditar rapidamente no que nós ouvimos aqui, um breve desfecho. E eu gostaria que todos, gente, que estão aqui, todos nós não desperdicem esse momento, né? Não desperdice o momento que Deus te deu de ouvir. Muitas pessoas não têm essa oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra de Deus, né? Muitas pessoas, né, os cananeus, os amorreus, os heveus, aquelas nações ao redor, não tiveram a oportunidade de ouvir o que Israel ouviu, não tiveram a oportunidade de ter acesso à lei que o povo de Israel teve. E o povo de Israel, eles tiveram acesso àquela lei e eles não aceitaram, eles não quiseram dar ouvido àquilo que eles ouviram, né? E qual que foi a consequência? Qual que foi a consequência de eles não darem ouvido àquela lei? Qual que foi a consequência? Eles pereceram no deserto. A minha palavra hoje, né? A minha palavra hoje para todos nós que estamos aqui é que nós não viemos cometer o mesmo erro que Israel. Qual que foi o erro deles? Foi o erro de ouvir e não crer. Foi o erro de ouvir e não colocar em prática, né? Muitas vezes as pessoas acham que só ouvir tá bom, acham que só na igreja ouvir tá bom, mas não tá, não é suficiente. Nós precisamos ouvir e colocar em prática. Você apenas ouvir que não deve mentir e continuar contando mentira não é suficiente. Você apenas ouvir que não deve vestir com indecência e continuar se vestindo não é suficiente. Você apenas ouvir que não deve fofocar, que não deve brigar, que deve perdoar e não colocar em prática não é suficiente. Por que o povo não pôde entrar no descanso de Deus? Porque eles ouviam e não colocavam em prática. Porque eles estavam sempre colocando Deus à prova. Porque eles estavam sempre despertando a ira de Deus com a sua incredulidade. O que acontecerá com nós se nós formos no mesmo caminho que eles? Justamente a mesma coisa, nós não entraremos no descanso de Deus. Por que o autor escreve isso? Para uma comunidade que estava prestes a desistir. Para uma comunidade que estava prestes a deixar o cristianismo. É justamente para que eles não deixassem. Se o Senhor nos abençoar, no próximo domingo nós vamos estudar sobre o descanso que Deus preparou, né? Ele vai dizer quem não entra nesse descanso e logo em seguida ele vai falar do descanso que Deus preparou. E Deus preparou um descanso e esse descanso é para todas aquelas pessoas que creem, para todas aquelas pessoas que em face da morte não negaram o Senhor Jesus Cristo, em face da morte não amaram a própria vida, aquelas pessoas que abandonaram tudo por causa do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que vivem para o Senhor, aquelas pessoas que amam o Senhor, aquelas pessoas que buscam o Senhor de todo o coração. Amém? Vamos orar? Quem puder ficar de pé para nós orarmos?
Curva a cabeça, feche os olhos, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos no Seu nome, de podermos ouvir a Sua palavra, de podermos entender, de podermos compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, por essa exortação, Senhor, poderosíssima, por essa comparação maravilhosa, por nos mostrar os caminhos que nós devemos andar, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o Seu nome pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor, que foi o enviado do Senhor para nos salvar. Na plenitude dos tempos, quando chegou a época certa, quando chegou o tempo certo, o Senhor envia, Deus. O Senhor envia Deus no corpo de um homem, 100% homem, 100% Deus. O Senhor envia o Seu escolhido, o Seu Messias, aquele que foi escolhido desde a eternidade para trazer a salvação aos homens. E Ele vem no corpo de um homem, e Ele sofre no corpo de um homem os nossos pecados, e Ele morre no corpo de um homem, Ele ressuscita num corpo de glória, Ele está sentado ao seu lado, ó Deus, Ele intercede por nós, e Ele nos justifica, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas transgressões, Ele nos dá a vida eterna. Vai chegar o dia, como o Senhor Jesus diz, que os mortos ouvirão a Sua voz e ressuscitarão. Nós ansiamos por esse dia, Senhor, aquele dia que nós ouviremos a Sua voz e ressuscitaremos. Nós não experimentaremos a morte. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não experimentará a morte. É nessa alegria, Senhor, que nós te louvamos. É nessa alegria que nós te cultuamos. É nessa certeza que nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela Sua graça. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu Evangelho. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa cidade de podermos trazer a Sua palavra para muitas pessoas que estão vindo ouvir. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam